do alimento espiritual. Estende a sua mão para aqui, para o preletor, e vai preletar a palavra que vai vir direto do trono de Deus e direcionada ao seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, aqui está, meu Pai, a preletora da palavra que o Senhor enviou. Pai amado, Pai querido, que não seja ela, meu Pai, mas que seja o seu Espírito Santo falando através da boca dela. Que o Senhor, meu Pai, venha estar usando para falar conosco, não o que nós quer escutar, mas o que o Senhor quer transmitir para nós nessa manhã. Pai amado, Pai querido, usa ela da sua maneira. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou apoiar aqui, tá? A Bíblia aqui é grande. Precisa... É o Evangelho de Lucas. Foi a palavra que estava meditando aqui essa semana e a palavra que o Senhor também confirmou aqui desde o início. Lucas capítulo 17, versículo 11, que fala sobre a cura dos 10 leprosos. Nossa, não, deixa ele ir embora. Quero ver da glória agora, hein? Glória a Deus. Versículo 11 começa assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: Ide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Pode assentar. Mas antes de eu começar a palavra aqui, o Espírito Santo falou comigo aqui na hora que eu estava lendo isso aqui, que tem gente aqui nesse momento que está sendo curada. Amém. Através desse trabalho aqui, não só através disso aqui, porque está falando sobre os 10 leprosos, não, mas através deste trabalho aqui. E que é para você voltar, para falar e para agradecer. É para você voltar e falar aqui com o pastor e com a pastora. Amém? Essa palavra, irmãos, diz que Jesus ele está ali passando por Samaria ali. E Jesus ele estava ali nos seus últimos momentos. A partir desse momento ele ia fazer poucos milagres, porque ele já estava ali indo para o momento de se entregar. Mas a gente entende que mesmo Jesus sabendo, porque ele era onipotente, onipresente, onisciente, ele sabia tudo já que ia acontecer com ele, nem isso impediu que a misericórdia dele fosse tão grande que ele não visse o que é a necessidade do outro. Ele passa ali por Samaria, onde tinham pessoas necessitadas, e ele ali também faz ali o milagre, ele também ali faz a cura. Então o Senhor está dizendo que nessa manhã, que ele não está alheio à tua necessidade. Ele está vendo o que você tem passado, ele está vendo o que você tem pedido, ele está ouvindo o teu clamor. E ele, quando ele passa ali por Samaria, porque eles tinham conflitos judeus com os samaritanos, há divergências teológicas, de onde se deveria glorificar ou não a Deus, mas ele passa por ali mesmo assim, porque aonde Jesus passa, irmão, ele tem um propósito. Então, entenda que se você está aqui nessa manhã, se você está aqui ouvindo essa palavra, se você está aqui orando, se você está aqui em comunhão com todos, como todos aqui estamos, entenda que Jesus tem um propósito aqui nesse lugar, na minha e na tua vida também, nesse dia. Entenda que Jesus foi por ali, Jesus não precisava ir por ali. Jesus era judeu, ele podia ter conflito ali. A história diz que eles ali brigavam, tinha rincha, até morte. Então, para passar por ali, Jesus tinha que passar com um grupo, Jesus tinha que passar ali em segurança.
porque tinha conflito, mas nada impedia Jesus, irmão, de passar por onde ele tinha que passar, para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Então, que a tua fé ela seja edificada nessa manhã. Eu não sei qual de vocês está aqui com a fé fraca, de repente esmorecida, já não crendo mais que Jesus pode fazer. Mas Jesus, ele é o poder. Ele pode todas as coisas, né? Então, Jesus ali, ele passa, e naquela aldeia estavam ali 10 leprosos. Pessoas que foram excluídas da sociedade, porque naquela época a lepra não tinha cura. Então as pessoas tinham que ficar separadas, porque era contagioso. Então aqueles leprosos estão ali, eles veem que Jesus está passando. Eles não podiam chegar perto de Jesus, mas eles viram que Jesus estava passando. E com certeza já tinham ouvido falar dele. Porque ninguém vai querer ir até alguém, no estado que eles estavam, ninguém vai arriscar aquela situação se eles não soubessem o poder de Jesus. Então aqueles homens já sabiam quem era Jesus e tiveram a fé suficiente para ir clamar a quem podia fazer. E o Senhor está falando nessa manhã, irmão, clama quem pode fazer. Não fica falando teus problemas para quem não pode, não. Não fica falando com quem não vai resolver, não. Não fica falando com quem depois vai jogar ainda na tua cara aquilo que você está passando, que você está pedindo. Eu aprendi, irmão, que quando a gente está numa necessidade, a gente quando está na posição com Deus, entenda bem, quando você está na posição com Deus, tu não precisa nem pedir. Que o Senhor, ele envia até você. O Senhor, ele envia. Porque Elias, quando ele estava lá no ribeiro, o Senhor sustentou ele. O Senhor enviou corvos para Elias. O Senhor enviou, o ribeiro tinha água ali, era época de seca. Me explica como é que tinha água naquele ribeiro. Como que tinha água ali? Acabou ali o momento de Elias naquele processo ali. Não, agora você vai que eu vou te enviar para a casa da viúva. Onde que viúva tinha dinheiro naquela época? Mas a viúva era a viúva enviada por Deus. Aquela viúva tinha só um pouquinho, mas ela tinha aquilo que era suficiente até para dividir e sobrar ainda. Então Deus, ele sabe quem ele coloca no teu caminho. Deus, ele sabe para onde que te envia, e Deus sabe como que envia a provisão até você. Profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus que está na posição não precisa pedir. Eu já passei situações na minha vida que eu às vezes tinha vontade de comer um doce, mas não tinha R$2 para ir comprar na padaria um doce que eu queria comprar. E Deus enviava a vizinha que era ímpia, que não conhecia Jesus, com um prato de torta, toda recheada ali, no final daquele dia. Eu não precisava pedir. Tinha gente na minha família que tinha dinheiro, eu não precisava ter passado provações. Eu não precisava ter passado no aperto. Né? Que às vezes quem conhece a tua situação ainda vai lá e ainda te humilha. Ainda vai lá e te humilha. Não dá para te ajudar não, sabe por quê? O próprio Deus permite, para saber até onde que vai a tua fé. Para saber até onde vai a tua fé. Você fica às vezes assim, fulano tem, mas não me ajuda. Ciclano tem, mas não me ajuda. Tá vendo eu passar necessidade, mas não me ajuda. Não vai ajudar não, irmão, porque a glória tem que ser de Deus. Porque Deus é que tem que enviar, Deus é que vai enviar a provisão para você. Não fica aí se questionando, não fica aí pecando, puxando nos pensamentos, não, porque Deus sabe tudo o que Ele faz. Então, irmão, voltando aqui, aqueles 10 leprosos não podiam chegar perto de Jesus. Mas eles mesmo de longe, eles viram Jesus passando. E foram clamar a Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Porque às vezes você está até impossibilitado de ir para algum lugar, de fazer alguma coisa. Por N situações, às vezes uma enfermidade, teu próprio trabalho não te permite. Mas tem uma coisa, irmão, Deus não calou a tua voz. Deus não calou a tua voz. Deus não tirou o quarto da sua casa, a sala. Porque quarto é a palavra, mas é qualquer lugar que você tem intimidade até dentro da sua casa. Porque foi falado aqui pelo irmão que foi embora. Intimidade com Deus não é lá na igreja não. Igreja é lugar da gente se reunir, cultuar junto, se alimentar, voltar fortalecido, sempre. A gente tem que juntar as brasas mesmo. Mas a intimidade é tua com Deus, é lá no teu quarto, é no monte, é onde Deus tem intimidade com você.
Então aqueles leprosos estavam impedidos de ir até Jesus, tocar em Jesus, mas a boca deles não estava calada. Quando Paulo e Silas estavam lá na prisão, a palavra de Deus diz que eles estavam acorrentados, os pés presos, as mãos presas, mas a boca deles estava livre. E naquele momento de luta e de provação, Paulo e Silas oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Glória a Deus, E aleluia. quando aconteceu aquilo, o que houve? Um terremoto enviado por Deus, aonde tudo tremeu, a situação ali foi mudada, abriu cárcere, teve conversão de vida, teve vitória para a vida deles. Então, a tua luta, o teu processo não calou a tua boca não, não calou a tua voz não é para você ficar calado não. Bota lá o louvor na tua casa, bota lá o louvor onde que você está, começa a louvar, glorificar, começa a ler palavra, meditar na palavra, ouvir palavra, profetizar a palavra. Deus nos deu isso aqui, ó, palavra viva e eficaz. Profetiza na tua casa, coloca a mão lá sobre a situação, profetiza. Esse vale de osso seco vai reviver, esse vale de osso seco não vai continuar da forma que está. A palavra é para isso. Pega o óleo ungido, vai ungindo tua casa, vai ungindo as portas, unge o travesseiro dos teus filhos, do teu marido, seja lá de quem está te dando trabalho. A mente deles é de Cristo. Aqui não tem lugar para o diabo, a mente deles é de Cristo. Vai usando tua fé, vai profetizando. Porque Ezequiel foi chamado ali no meio de um vale de ossos secos, numa situação que era do povo de Israel, o povo que estava morto. O povo que não acreditava nem em si mesmo. O povo que já não tinha mais fé, tinha ido pelos caminhos errados, estava tudo morto. Mas Deus falou para Ezequiel, pode reviver esses ossos? Ezequiel falou, tu sabes, Senhor. Então profetiza, Ezequiel. E Ezequiel começa a profetizar e a situação começa a mudar. Falta às vezes você profetizar, ter força para falar a palavra, para profetizar sobre a situação que está ao contrário. E continuando aqui, irmãos, a gente não sair porque Deus vai falando, então a gente tem que ir falando aquilo que o Senhor está direcionando, né? Então, irmãos, aqueles leprosos foram ali até Jesus, né, que não podiam encostar, mas o clamor deles chegou até Jesus. E Jesus ouvindo, o engraçado é que Jesus não foi lá, não tocou neles. O engraçado é que Jesus não fez muita coisa. Jesus, ele simplesmente, ele chegou e falou para aqueles leprosos, pode ir se apresentar aos sacerdotes? Aí você imagina a situação. Aquelas pessoas doentes, cheias de feridas na pele, tumores. Aí, aquela situação ali, aquele cheiro, aquela coisa ali horrível. Aí Jesus chega de longe mesmo e fala assim, não, pode ir lá se apresentar para os sacerdotes, que ele tinha que cumprir a lei, porque para estar curado tinha que se apresentar aos sacerdotes, para comprovar a cura. Aí você olha assim e fala assim, esse homem é maluco. Eu estou aqui ainda cheio de doença, cheio de tumor, cheio de problema aqui, e esse homem fala aí para eu ir andando. Eles podiam falar assim, mas eles não falaram não. Olha, ele mandou eu ir, eu vou. E começaram a andar. Então, não foi na indagação que eles ficaram curados, não foi olhando, não foi parado não. Foi o quê? Caminhando. Jesus falou para eles, ó, vai e se apresenta para os sacerdotes. Na medida que eles foram andando, é que a cura deles veio. É que a cura deles foi entregue. Então não é parado que o Senhor vai te entregar aquilo que você precisa não. É caminhando, é lutando, é batalhando, é guerreando. Não adianta ficar abatido, não adianta ficar prostrado, não adianta, que isso daí vai te dar aquilo que você necessita da parte de Deus. Deus está falando hoje, caminha, se levanta. Quando o povo parou em frente ali ao Mar Vermelho, ali com Moisés, o povo reclamando e Moisés olhando para o alto, para Deus, de frente para aquele mar, Deus falou ali para Moisés, ó, diz para o povo que não tem que clamar não, diz para o povo que marche, diz para o povo que marche. Porque à medida que Moisés ia tocar ali no mar e o povo ia marchar, o mar estava aberto já para o povo passar. Então, em meio à dificuldade que está na sua vida, no seu caminho, é para você marchar.
Tira a força de onde não tem e vá buscar Deus. Glória a Deus. Porque é só dele que vem a tua solução. A solução não vem do homem, a solução não vem da mulher, não vem do médico. Vem sim, Deus usa sim os médicos, mas a tua busca é que vai determinar a tua vitória. Há pouquíssimo tempo atrás, eu em breve aqui, porque faz parte aqui da palavra também, palavra de cura também. E há pouco tempo atrás eu tinha nascido um tumor no meu reto. E aí eu fiquei procurando médico, aquela dificuldade para encontrar especialidade sobre aquilo. E aí quando eu encontrei era homem, eu fiquei meio assim de ir, né? A gente é mulher, fica meio assim. Mas foi o que eu consegui encontrar. E fui até aquele médico. E aí quando ele examinou, irmão, ele olhou para mim assim, com a cara estranha. E ele falou assim para mim, olha, isso aí tá muito estranho, isso parece câncer. Aí eu olhei assim, fiquei abatida na hora. Vou falar que não fiquei não. Fiquei abatida na hora, saí dali falando, pensando. Eu falei assim, Senhor, meu Deus, mas isso aí na minha vida não pode ser. Então, e comecei a buscar, irmão. Já estava buscando, continuei buscando, né? Buscando Deus, buscando ouvir a voz de Deus, buscando o que Ele tinha para falar. E o Senhor falando de uma tempestade. E a gente tem que entender quando o Senhor fala com a gente. Porque existe vento, existe tempestade e existe deserto. São três coisas completamente diferentes. O vento, você vê que o vento vem, às vezes está naquela coisa que vai ter um temporal, coisa vem aquele vento forte, mas ele passa rápido. É uma coisa muito rápida. E vem a tempestade. A tempestade é a mesma coisa. O tempo está muito bonito, daqui a pouco começa tudo a fechar. E aí cai aquela tempestade ali, mas também é o que? É pouco tempo. A tempestade ela também não fica muito tempo. A glória! Glória a Deus. E tem o deserto. Que o deserto, aí já envolve mais coisas. Aí Deus ainda não te colocou como ele queria te colocar. Você ainda não está como que Deus queria que você estivesse. Aí o deserto, ele precisa te preparar, é um período mais longo, ele precisa te preparar para você chegar no mar, atravessar, chegar no outro lado, chegar na terra de Canaã, onde mana leite e mel. Aí você está sendo preparado, são coisas completamente diferentes. E o Senhor tinha falado comigo de uma tempestade. Eu falei, se é tempestade, não é câncer, eu não vou passar processo. Eu falei, não vou. E comecei a colocar aquilo dentro de mim. E fui, buscava, e ouvia palavras, não era profecia não. A gente tem que ter cuidado com profecia. Tem profecias que vêm de Deus, tem profecias que não vêm, a gente tem que pedir discernimento ao Espírito Santo. Né? Então a palavra de Deus era sempre palavra de vitória sobre a minha vida. E ali eu passei ali aquele processo, irmão, fazendo tudo, tive que operar, retirar, fazer biópsia e tudo, mas aquela palavra já estava dentro do meu coração que eu tinha ouvido. Aquela palavra de cura, aquela palavra de tempestade, que era apenas um momento difícil. E passei um momento difícil na recuperação, irmão. Pensa num negócio ruim, numa dor, dói, arde, tudo, irmão, tudo que você pode imaginar, coisa horrível. Passei mesmo, mas passei processo para descer mais a casa do olheiro, que às vezes a gente precisa descer mais. A gente precisa descer mais, não basta só uma oraçãozinha que eu e você estamos fazendo, basta um jejumzinho, não. A gente precisa descer mesmo, descer, chorar, se humilhar, rasgar o coração. Às vezes você está pronto sim para o ministério, você tem um ministério, você é um pastor, você é um missionário, seja lá o que for, mas a gente precisa em todo tempo não esquecer que a gente precisa descer. Descer, porque Glória a gente a Deus, não é nada. aleluia. A gente é pó, a gente é cinza, a gente é dependente da presença de Deus. Se Ele quiser, Ele fecha a porta, você tendo faculdade, você tendo pós-graduação. Se Ele quiser, você fica enfermo, tendo saúde, fazendo aí academia, tomando vitamina. Se Ele quiser, você fica enfermo sim. Então, a gente tem que entender que todo tempo a gente precisa se humilhar, porque a gente não é nada. E o Senhor me fez, falou assim, desce mais um pouquinho que tu precisa descer.
Então eu fui, desci, irmão, desci, chorava. Tinha dia que era tanta dor que não saiu uma lágrima do meu olho, eu só ficava calada. Só ficava quieta, só ficava na mente assim, Senhor, tem misericórdia de mim, igual esses leprosos aqui. E ali, irmão, eu sei que quando passou aquele período todo, foi uns 2, 3 meses, eu sei que eu recebi o diagnóstico e o médico não entendeu nada. O médico ficou lá minutos, lá pesquisando, falou para mim assim, vou ver qual é o tratamento que você vai fazer. E eu ali, não condiz com a palavra de Deus, tratamento não condiz com a palavra de Deus. Porque não é deserto, não é deserto. Se fosse deserto, eu iria passar pelo tratamento sim, porque teria que ser preparado mais um pouquinho. Mas não era, eu falei, não. E ele procurou ali, procurou aqui, irmão, e não achou ali o que ele queria achar. Quando ele achou, ele falou, isso daqui não é câncer. Você está liberada. E vai descansar do susto, que eu tenho certeza que esse tempo todo você deve ter ficado aí assustado. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, e saí dali e fui glorificar, fui agradecer. Porque, irmão, a gente tem que agradecer as bênçãos que o Senhor faz. Fui lá, fiz meu culto de ação de graça, cumpri o voto, porque eu fiz voto com o Senhor. Falei, se o Senhor me entregasse ao menos essa cura, eu faço o voto com o Senhor. Cumpri meu voto, o que eu fiz. Então, irmão, a tua dificuldade não pode te calar. Não pode te calar. Então esses 10 leprosos ali, Jesus, à medida que ele mandou, eles foram curados. É na caminhada, é na luta, com o Senhor, você e o Senhor, que você vai ter vitória. Porque se aqueles leprosos tivessem indagado, tivessem ficado contestando ali com Jesus, eles não teriam sido curados. Mas eles acreditaram e foram. À medida que eles foram, eles tiveram a cura. E aí, no caminho, quando eles vêm ali, que eles estão sendo curados, só um que volta glorificando ali, se humilhando para Jesus para agradecer. E Jesus pergunta assim, não tinham 10? Cadê os outros 9 que estavam com você? Porque, irmão, na hora da luta, muitas vezes a gente lembra de Deus, mas na hora que recebe, cadê? Tchau, Senhor. Tchau, que você já me deu o que eu queria. Aí volta para onde não tinha que voltar. Volta lá para comer o farelo, volta lá para comer a migalha, volta lá para ficar na lama. Porque hoje as pessoas estão querendo as mãos de Jesus, mas não estão querendo a face. As mãos, elas remetem a tudo que tem para dar, e o povo vem e procura, porque quer as mãos de Jesus. Eu quero a cura, eu quero a porta aberta, eu quero ser livre da perseguição, eu quero tudo isso. Agora a face é mais difícil, porque a face é intimidade. A face é intimidade. Como a pastora falou aqui, ninguém te engana. Se tem gente entrando dentro da tua casa que está com má intenção, Deus te mostra, Deus te dá visão. Para você abandonar aquela alma? Não, às vezes você está cuidando daquela alma ainda precisa ser liberta. Mas você tem que vigiar em todo o tempo. Você tem que vigiar. Você que é pastor, você que é missionário, que é pastora, não é para largar a alma, não. É para aprender, ensinar ela o caminho da libertação. Ensinar ela a se libertar. Ensinar que marido dos outros é marido dos outros. Ensinar que um dia Deus vai dar o marido dela também. Não precisa querer nada de ninguém. Carro dos outros é carro dos outros. Um dia Deus vai te dar o teu também. Então, quem é de Deus, irmão, não fica enganado. Mas as pessoas hoje não querem intimidade. Sabe por quê? Intimidade dá trabalho. Intimidade tem que ter renúncia. Porque à medida que cada vez que você se entrega a Deus, Ele vai tirando alguma coisa de você. E tirar é dolorido. Se alguém me olhasse há 15 anos atrás, meu cabelo era louro até a cintura, era anel para tudo quanto era lado, cordão, brinco, não tenho nada contra não, irmão, porque Deus tem um mistério com cada um. Deus tem um mistério com cada um, mas o Senhor foi me incomodando daquilo ali. O Senhor foi me incomodando e hoje eu não consigo usar mais nada daquilo que eu usava, porque Ele que me libertou. Ele que fez comigo. E continua fazendo muito mais. Continua fazendo, tirando, cada vez que a gente se aproxima, Ele vai tirando coisas de nós. Então, a intimidade, querer a face de Jesus dá trabalho. Dá trabalho, então é mais fácil querer a mão. Porque a mão entrega a bênção. E aqueles 9 representam isso, a ingratidão.
A ingratidão, quantas vezes pessoas são abençoadas aqui e não voltam? Não só para esse trabalho não, irmão, em tudo quanto é lugar. Quantas vezes pessoas são abençoadas por Deus e glorificam o homem? Ah, foi por causa do homem que eu entrei lá naquele trabalho. Foi por causa de não sei quem que eu consegui. Foi por causa do advogado que eu ganhei a causa na justiça. Glorifica o homem. Aí vai lá pagar almoço pro homem. Aí dá dinheirinho pro homem. Aí fica lá bajulando o homem. Mas quando se esquece que se não for por Deus, irmão, a gente não tem nada. Se não for por Deus, nós não estamos de pé aqui. Se não for pela misericórdia de Deus, nós não estamos aqui unindo para glorificar o nome dele nessa manhã. Se não for por Deus, nós não temos força para subir isso aqui, para estar aqui nessa manhã. Mas aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui para glorificar. E como eu falei aqui antes de pregar a mensagem, que o Espírito Santo de Deus está aqui. E tem gente sendo curada aqui. E por favor, volte aqui para falar com o pastor. Volte aqui para agradecer. Volte aqui para fazer um culto de ação de graça. Ainda que você não tenha dinheiro, traz uma tortinha, um refrigerantezinho, né? Traz o que tiver dentro das suas possibilidades, para se alegrar junto com os irmãos. Não seja como aqueles 9, não. Sabe por quê? Aquele único que voltou, que não era nem para ter voltado, que era o samaritano, que se considerava um inimigo. Porque geralmente quem agradece você, irmão, não é o amigo, não. O amigo é aquele que é o primeiro a virar as costas para você. Às vezes aquele que você nem espera é aquele que volta para te agradecer das coisas. Aquele ímpio, aquele que precisava de libertação, é aquele que volta para agradecer, irmão. É aquele que reconhece que tu orou pela vida dele. É aquele que reconhece que você lançou uma palavra sobre a vida dele. É aquele ímpio, irmão. Porque muitas vezes o crente vai assim, vou voltar lá não, vou voltar lá para quê? Que quem me dá é Deus. Mas não edifica a fé do irmão, não edifica a fé do pastor, né? Então, aquele único, ele representa aquilo que a gente precisa ser. Ele representa, a gratidão para Jesus é tão boa, é tão linda a gratidão para Deus. Deus se alegra tanto que aquele homem ganhou a bênção física, a dignidade, e ele ganhou também a maior bênção, que foi a salvação, a bênção espiritual. Porque nós podemos até ter várias coisas aqui, irmão, mas esse corpo aqui, ó, hoje tem 40 e pouco, amanhã tem 50, 60, 70, eu tenho que cuidar dele, tenho alimentação, exercício, se puder, sim, é muito bom. Mas isso aqui, ó, vai virar pó. Isso aqui vai virar pó. Eu quero saber para onde vai a minha alma. Eu quero saber para onde vai a minha alma. Eu quero saber, me preocupar para onde vão as almas que estão perdidas. É isso que eu tenho que saber. Eu não tenho que ficar igual hoje que foi falado aqui, né? É dízimo, é oferta, é igreja freestyle, né? Freestyle. Lê um pouquinho sobre isso, irmão. Lê, a gente precisa estudar, irmão, para saber onde a gente está entrando, para saber onde a gente está congregando. Freestyle, estilo livre, pode tudo. Pode tudo, você não precisa, né, abrir mão de ser você para quem o Senhor quer que você seja. Freestyle, empreendedorismo religioso. Vai lá, estuda sobre isso, irmão. Aí você vai entender o que significa as paredes pretas, o que significa as luzes, o que significa as fumaças. Não tô nem aí, irmão. Não tô nem aí, prego em público mesmo. Tem um monte de pastor que já ouviu, não tô nem aí, irmão. É empreendedorismo religioso. É aonde traz, ó, mais lucro. Mais lucro. Ah, eu faço isso porque o meu público é jovem. É jovem, sabe por quê? Porque é mais fácil você ter uma ovelha jovem que vai relativamente durar mais anos e vai te trazer mais investimento. Vai lá, fica colocando na internet para dar curtida, porque o jovem ele vive disso. Ele gosta de Instagram, ele gosta de internet, ele quer curtida. Então, é bom para o empreendedorismo religioso, porque está dando curtida, está compartilhando e está mostrando a tua igreja. E quanto mais vem gente. E aí mais vem lucro. Vai ler, irmão, que para ver se eu estou falando besteira, vai pesquisar, vai estudar, irmão, para você saber onde você está entrando, para você saber o que é, né? Porque a gente às vezes vai julgar e fala assim, ai, tem fumaça, não tem Deus aqui. Não é isso não, irmão. Há um objetivo por trás disso tudo. Há um objetivo, então vai estudar, vai ler, vai saber onde você está pisando. Então, vamos representar nesse dia aquele que voltou para agradecer, porque além da dignidade física, o Senhor também quer nos trazer dignidade espiritual.